Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E hoje o conteúdo é para você deixar sua redação com muito mais credibilidade, com muito mais referência, mais repertório, mais embasamento. Vamos lá? Você já ouviu falar de um livro chamado Mensagem de Fernando Pessoa? Pois este livro, para você que vai prestar FUVEST, ele também é uma das obras que cairão como tema de prova, como questões que podem ser abordadas na prova, tá? E eu quero trazer hoje um resumo de como que você pode utilizar essa obra tanto para entendê-la, resumi-la, compreendê-la um pouco melhor e saber responder uma questão na prova, ou para você utilizar como base da sua redação, tá bom? Bom, este livro de Fernando Pessoa foi escrito pelo ortonônimo Fernando Pessoa, né? Para quem está acostumado aí com Fernando Pessoa, ele tem alguns heteronômios, ou seja, ele assina os versos dele com outros nomes, a maioria dos versos, né? Ele também é conhecido como Alberto Caieiro, Álvaro de Campos, os mais conhecidos. Isso a gente chama de heteronômio, um apelido, tá? Um codinome. Agora, quando ele assina o verso com o próprio nome, a gente chama de ortonômio, ok? Bom, o ortonômio dele é o Fernando Pessoa, o nome da obra e mensagem é composta por 44 versos, foi escrita em 1934 e ela vem, pessoal, assim, com um caráter bastante nacionalista, heróico, é como se fosse ali uma epopeia, tá? Ele conta os mais diversos feitos de Portugal com um ar bastante de admiração, de veemência, tá? De olhar aquilo ali como um feito histórico, ok? É, as primeiras observações que eu quero que você anote aí é que, como é uma obra do modernismo, ela vem trazer algo novo, ela vem trazer algo que rompe com um certo pensamento. E esse rompimento, esse algo novo, essa vanguarda, é elevar, né? Elevar esses feitos históricos de Portugal como algo singular, algo peculiar, algo heróico. Essas epopeias sempre são poemas líricos, ou seja, poemas que podem ser cantados, tá? Traz em si um quê de até messianismo. Para quem nunca leu essa obra, o que é o messianismo? Olha só, teve um imperador, Dom Sebastião, que ele foi muito aclamado, né? Ele foi muito bem quisto, ele foi muito adorado pelo povo, tá? E que ele faleceu ali no auge do seu governo, do seu reinado. E que após ele ter falecido, acreditava-se muito numa questão meio mística. O que é uma questão meio mística? Que esse Dom Sebastião ele vai voltar, ele vai retomar a sua grandeza, ele vai voltar ao seu posto de imperador. Porque ele foi tão adorado pela população que era como se fosse uma ideia de um novo Messias. Olha como essa ideia de novo Messias, ela vem em bastante congruência, né, em bastante sincronismo com essa ideia de heróis, de epopeia, tanto que essa obra ela é muito comparada com a obra de Ulisses, né? Que ambos ali é como se fossem heróis de uma nação. Bom, por conseguinte, outro ponto importante que você precisa entender, essa obra é separada em três partes. A primeira parte é chamada Brasão, que é quando ele faz bastante valorização desses heróis, desse passado, dessas conquistas, né? Porque Portugal ali, no chamado Velho Mundo, de entre séculos, né, 9 a século 14 e 15, ele fez bastante conquistas de territórios, né? Então ele foi sim uma potência nas grandes navegações ali no que se refere à tecnologia que você tinha naquela época, né? Com tão pouca informação, ele conseguiu sim, nesse passado, ser tão grandioso em relação a conquistas territoriais, ok?
Por conseguinte, vem a segunda parte, que é chamada assim de grandes navegações, que aí você vê bastante análise como se fosse olhando para o futuro, uma questão até meio fantasiosa, meio fantástica, do quanto que essas conquistas territoriais e marítimas, elas eram muito benquistas, muito valorizadas, muito elucidadas, né? Como se fossem grandes feitios, até fantásticos, até feitios como se fossem mágicos desses grandes navegadores. E tem a terceira parte, que tem como título O Encoberto, que é como se ele olhasse para esse futuro, mas com um olhar já melancólico, com um olhar já saudoso. É como se ele visse que toda aquela grandiosidade, ela iria se perder, tá? Esse fantástico, esse místico, tem até um pouco de Rosa Cruz, um pouco de ocultismo em algumas obras do Fernando Pessoa, né? Nessa não seria muito diferente, de que ele demonstra que esse futuro, ele aguarda um quê de misticismo, como se fosse uma morte e renascimento desse país, tá? Veja bem, primeiro a gente começou ali com o brasão, que é uma ideia de gênese, né, de crescimento dessa população, dessa potência nacional. Depois a gente vai pro grandes navegações, que é como se fosse a grande vida, o grande momento dessa nação, e por conseguinte chega ao encoberto, que é quando você acredita na finalização, na morte, no final dessa grande potência, mas com um certo misticismo, um certo fantástico, uma questão mesmo oculta de que ela terá um renascimento, ela ressurgirá, né? Isso é óbvio, deixa muito claro para a gente a questão de epopeia, nacionalismo, bastante valorização dos feitios e do povo português. Não seria muito diferente, né? Porque Fernando Pessoa aí é uma figura emblemática da cultura e da literatura portuguesa. Agora que eu já falei um pouco do resumo, veja bem que você pode utilizar isso na sua redação para questões de conhecimento cultural, valorização da nação, conhecimento da construção de um povo, noção de identidade cultural. Tudo isso você pode utilizar para trabalhar como embasamento da sua redação. É isso por hoje, espero ter colaborado. Deixa o seu joinha por aqui para a gente continuar produzindo material de qualidade. Ativa o sininho para você receber sempre um conteúdo novo. Semanalmente, de segunda a sexta-feira, a gente elabora material qualitativo com o maior cuidado do mundo para que você vá bem na sua prova, tá? Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.